Primeiro, obrigada, Rodrigo. Vamos iniciar, então, o nosso fórum de especialidade, né, de oncologia e hematologia. Na verdade, quando eu e o Rodrigo conversamos, nós procuramos ver temas que fossem de interesse da comunidade do hospital, né, do HCP, não só de uma área nossa específica, uma área que integrasse e que tivesse uma interdisciplinaridade maior. Então, hoje, nós selecionamos um tema que a gente acha de grande interesse, dentro dos temas de hematologia, que é a síndrome de lisotumoral. A gente sabe que, inegavelmente, com o avanço das medidas terapêuticas, né, do câncer, e que hoje, com a inclusão de vários fármacos cada vez mais eficientes, e que certamente com um desfecho bastante positivo, né, com aumento de sobrevida dos pacientes, melhor controle das doenças, isso também, por outro lado, trouxe alguns desafios. E esse tema de hoje é um dos grandes desafios, porque é uma emergência oncológica, e a gente decidiu tratar esse assunto aqui, porque ele vai envolver toda a área do hospital, e especialmente todas as equipes devem estar prontas para reconhecer e adotar as medidas terapêuticas adequadas no controle dessa síndrome clínica. E para discutir esse tema, a gente convidou, né, nosso colega hematologista, o Adriano Araújo. Adriano é hematologista assistente do Hospital Cardiopulmonar, e Adriano vai transcorrer sobre esse tema. Claro que convidamos também para discutir, para ajudar no debate, o Silber, mas infelizmente talvez alguma dificuldade para ele estar aqui presente. Mas eu tenho o meu oncologista, Dr. Rodrigo Guedes, que vai ajudar, e doutora Laís, e várias pessoas que estão aqui já para ajudar e a gente poder amadurecer um pouco esse tema para dentro do nosso hospital. Então, Adriano, obrigada pela presença e a presença de todos. Você tem a palavra. Boa noite, pessoal. Para quem quem entrou depois, queria primeiro agradecer aí pelo convite, né, para estar falando hoje com vocês. Eu acho que parabenizar pela iniciativa, né? Acho que é ótimo a gente estreitar os laços aí. A gente que está todo dia ali na batalha, lá no cardiopulmonar, e a gente se vê nos corredores, etc. Mas a gente se encontrar num evento científico de discussão de temas que são importantes para todo mundo, eu acho que é uma coisa muito benéfica. Então, parabéns pela iniciativa. Deixa eu tentar compartilhar aqui minha tela, só um minuto. Vocês veem minha tela, pessoal, ou não? Foi. Só botar a moda da apresentação, mas foi sim. Para você, isso. Pronto, pessoal. Agora Então, sim. Bom, como já conheço bastante, já completei um ano aqui na rede, né? Então, como eu estava falando, cheguei de São Paulo agora em março do ano passado. Já conheço vários colegas do cardiopulmonar aí pelos corredores, já criei bastante afeição. Só que como pode ter algum colega que eu ainda não conhecia, eu tomei a liberdade de trazer só o meu histórico muito breve, né? Então, eu sou daqui de Salvador mesmo, formado aqui na UFBA, fui aluno da professora Glória. Fiz residência em clínica no Nosso Auxílio-Libanês, lá em São Paulo. Fiz residência de hematologia, né, na Escola Paulista, na Unifesp, né? E fiz residência de transplante de TMO no AC Camargo, né? Nesse período aí tive algumas oportunidades aí de algumas experiências em centros de referência, né? Fiquei na unidade de TMO da Universidade de Miami, lá no Sylvester, um período curto. Tive uma oportunidade de fazer uma visita e um curso no MD Anderson e fiquei de visiting physician lá no Fred Hutch, em Seattle, né? Foram experiências muito engrandecedoras profissionalmente. E, como a doutora Glória falou, a gente vai discutir um caso hoje, um tema fundamental, né? Uma complicação clássica da oncologia, né? Então, as coisas que a gente vê até durante a graduação mesmo. E é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, impacta bastante no prognóstico do paciente, na equipe e no serviço, que a gente vai mostrar isso. Então, eu trouxe um caso clínico para ilustrar a nossa discussão, que foi um caso nosso, né, do Hospital Cardiopulmonar. E aí a gente vai discutir, vou apresentar o caso e depois a gente entra na discussão da literatura mesmo. Então, uma paciente feminina de 70 anos, obesa, sem demais comorbidades, deu entrada no
pronto-socorro do cardiopulmonar no dia 16 de dezembro do ano passado, queixando de dispneia, desconforto abdominal e sudorese noturna há uma semana, sendo que ela referiu que na semana anterior ela tinha feito um implante dentário, que teve bastante manipulação, né? No exame físico, os sinais vitais não tinha nada que chamasse muita atenção, e de achado patológico no exame físico tinha um sopro sistólico 2 cruzes em 6. Os exames laboratoriais da emergência mostravam uma hemoglobina de 10,4, um leucócito de 19.800 e com 54% de segmentados e presença de 23% de linfócitos atípicos. Plaqueta de 110 mil, um BNP de 370, um dedímero elevado de 1.500, uma troponina normal, uma creatinina de 1,2, um PCR de COVID negativo. Foi realizada uma tomografia de tórax sem contraste na paciente, que mostrou múltiplos focos de opacidade em vidro fosco bilateral, com extensão pequena, menor do que 25% do parênquima, e o radiologista laudou que o conjunto dos achados falava a favor de um quadro congestão, né, mas que não se podia descartar a possibilidade de processo inflamatório ou infeccioso. Então, foi feito algumas hipóteses diagnósticas. Então, endocardite infecciosa, tinha essa manipulação dentária recente, uma embolia pulmonar, uma infecção do trato respiratório. A paciente foi internada na semi-UTI, no 7A, foi iniciado antibiótico e foi programado para ela uma realização de um ecocardiograma transesofágico e uma angiotomografia do tórax. No dia seguinte, ela foi submetida ao eco transesofágico, que mostrou uma fração de ejeção de 67%, sem imagens de vegetações, sem nenhuma alteração digna de nota. Na sequência, foi submetida à angiotomografia de tórax, a qual foi negativa para a embolia pulmonar. Então, foi mantido a ceftriaxona, foi associado a azitromicina para cobrir um possível germe atípico para pneumonia, e foram realizadas novas pesquisas para agentes etiológicos para essa possível infecção do trato respiratório, né, como influenza, legionela, as quais vieram negativas. Nos dias subsequentes, o paciente manteve um regular estado geral, sem uma grande piora do quadro respiratório, hemodinamicamente estável, voltou a fazer febre, tendo sido escalonado antibiótico, e começou a apresentar uma hipercalcemia e um quadro de sonolência excessiva. Concomitante, nesse período, ele foi apresentando um gradual aumento da leucocitose e persistência da anemia e da plaquetopenia, quando nossa equipe da hematologia foi acionada no dia 22 de dezembro. Então, naquele dia foi feita uma hematoscopia, né, uma avaliação do sangue periférico da paciente, que mostrava a presença de células atípicas realmente, de aparente origem linfomonoplasmocitária, né? Algumas colegas achou que algumas delas tinham uma aparência de flower cells, outras, a maior parte delas, tinham núcleos excêntricos e muitos vacúolos, lembrando plasmócitos anômalos. E foi visto alguns raros mieloblastos. Foi optado por colher uma imunofenotipagem do sangue periférico para agilizar o diagnóstico. Foi programado a realização do inventário medular com mielograma e biópsia de medula óssea, sugerido uma coleta de líquor, medidas para hipercalcemia e iniciado a alopurinol. No dia 24/12, o paciente apresentava 9 de hemoglobina, um leuco de 54 mil, com 65% de células anormais, plaqueta de 58 mil, uma creatinina de 2,1, tinha um cálcio iônico de 2,09, lembrando que o normal é até 1,4, um fósforo de 6,5, um DHL de 800, uma beta-2 microglobulina de 13. Foi procedido a coleta do líquor com pesquisas infecciosas e de células neoplásicas, as quais vieram negativas. No dia 26, a gente recebeu um laudo extraoficial dessa imunofenotipagem do sangue periférico, que tinha 42% de células CD38 positivas, né, que é um marcador típico de plasmócito. Além disso, tivemos a eletroforese de proteína com 3 gramas de componente monoclonal IgA lambda. Portanto, foi optado por iniciar um bloco de dexametasona, né, 40 miligramas uma vez ao dia, para essa provável neoplasia de células plasmocitárias.
Nessa data, tinha uma creatinina de 2,2, a nefro já estava em segmento da paciente, em conjunto. No dia 27, a paciente apresentou uma piora do nível de consciência, precisou ser entubada e foi optado por escalonar antibiótico. O laudo da imunofenotipagem confirmou uma leucemia de células plasmocitárias, que é uma entidade bastante rara, e devido à gravidade do quadro, né, foi optado por tratar com poliquimioterapia, protocolo DPACE, num esquema de urgência. Na manhã do dia seguinte, o paciente apresentava hemoglobina de 5,7, uma leucometria de 130 mil, às custas de 66% de células atípicas, tinha uma creatinina de 3,5, estava anúrica, o DHL subiu para 4.200, o cálcio iônico, que era 2,09, caiu para 1,38, e tinha um ácido úrico de 22,7, lembrando que o normal é até 8 aproximadamente. Então, foi prescrita a primeira dose de rasburicase, e foi indicada hemodiálise. Porém, a paciente piorou da instabilidade hemodinâmica, começou a apresentar sinais de insuficiência hepática. Foi difícil fazer hemodiálise por causa da instabilidade hemodinâmica e, infelizmente, no dia 29 à tarde, a paciente evoluiu para óbito. Eu trouxe esse caso, né, porque é um caso que representa muito bem, né, o potencial de gravidade, o potencial catastrófico da síndrome de lise tumoral nos nossos pacientes. Então, achei que ele veio a calhar aqui na nossa aula. E existem diversos documentos, né, de grandes entidades internacionais que falam sobre lise tumoral, né. Um pouco mais antigo é um guideline que saiu na JCO em 2008. Tem uma recomendação do British Journal em 2010. Tem um consenso de um grupo italiano de 2011. Existem alguns documentos mais recentes, como esse daqui da Sociedade Pediátrica Argentina, mas de menor impacto. O documento de maior impacto científico e mais recente que nós temos é o Guideline da Sociedade Britânica, que foi publicado no British Journal em 2015. Então, é nele que a gente vai ponderar e discutir as principais condutas em relação à lise tumoral. Então, inicialmente, a síndrome de lise tumoral foi descrita a primeira vez em 1929, em uma série de pacientes que eram portadores de leucemia linfocítica crônica, que foram submetidos a tratamento exclusivamente com radioterapia. Existem diversas definições, uma delas é que é uma síndrome metabólica causada pela destruição de células malignas, levando a hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia, com consequências severas como lesão renal aguda, arritmias, convulsões ou morte. A gente vai ver que a definição mais utilizada é a de Caro e Bishop, mas que faz parte do diagnóstico. Eu vou comentar mais para frente com vocês de forma mais detalhada. Então, falando um pouco da fisiopatologia, né, da síndrome de lise tumoral. Essa é uma figura que é uma figura clássica, tradicional, que mostra um indivíduo com uma grande adenomegalia, que é submetido a algum tratamento quimioterápico, então há uma destruição maciça das células tumorais e todo o conteúdo intracelular dessas células é jogado abruptamente na corrente sanguínea. Isso vai levar à elevação do potássio, elevação do fósforo, elevação do ácido úrico e uma consequente redução do cálcio. Lembrando que a redução do cálcio é secundária à elevação do fósforo. Com a grande elevação do fósforo, existe a formação de fosfato de cálcio, então você acaba reduzindo o cálcio sérico. E isso leva à lesão renal, arritmias e crises convulsivas. Focando um pouquinho mais aqui na lesão renal aguda, que acaba sendo a principal causa de óbito nesses pacientes e o acometimento mais comum e mais grave, a gente tem aqui à direita, a gente tem 3 mecanismos de lesão renal na síndrome de lise tumoral. Aqui à direita a gente vê uma cascata aqui do metabolismo dos ácidos nucleicos. Então, o que acontece? Com a lise dessas células, todo o RNA, DNA presente nessa célula tumoral é jogado na corrente sanguínea de forma súbita, aí a xantina oxidase transforma
esse DNA e RNA é transformado em xantina, e a xantina oxidase transforma as xantinas em ácido úrico. Então, o principal mecanismo de agressão renal na lise tumoral é a formação de depósitos de ácido úrico nos túbulos distais dos néfrons. Porém, existem outros dois mecanismos que também são importantes, que é a nefrocalcinose. Então, aquele fosfato de cálcio que é formado na corrente sanguínea se deposita nos rins, e há também um depósito de xantina, que pode causar uma lesão direta renal, mas isso tem um menor impacto na lesão renal nesses pacientes. E qual que é o quão comum, né, essa complicação, né? Então, a gente vai ver que a síndrome de tumoral é muito comum em pessoas que têm uma neoplasia de alta carga tumoral, de alto turnover, ou seja, que se multiplica bastante e que seja quimiosensível, né? Então, existem vários dados de acordo com cada neoplasia. Então, eu trouxe aqui alguns deles. Então, em linfomas não Hodgkin de alto grau, 6%, em linfoma de Burkitt, que é uma doença extremamente proliferativa, 15%, leucemia mieloide aguda em indução, 17%. Então, a gente vê que, pelas características de alto risco, a gente percebe que o mais comum de lise tumoral é aparecer em neoplasias hematológicas, que tem todas essas características, né, de alta carga tumoral, altíssimo turnover, muito quimiosensível. Porém, já está absolutamente bem descrito e tem centenas de publicações mostrando que neoplasias sólidas também podem desencadear síndrome de lise tumoral. Eu trouxe algumas aqui só para citar. Então, um câncer de mama tratado exclusivamente com radioterapia, às vezes não precisa nem de químio. Então, lise tumoral espontânea em tumor sólido, que é um tumor de células germinativas, que é um dos tumores sólidos que tem maior risco, que tem uma taxa proliferativa bem grande. Câncer de ovário, carcinoma espinocelular, e, inclusive, tratamentos usando drogas-alvo, né? Então, a gente tem aqui uma descrição aqui de uma neoplasia renal tratada com droga-alvo que acabou desenvolvendo síndrome de lise tumoral. Então, como a doutora agora falou no início, é de interesse de nós todos, assim, é bastante comum. E a gente viu, né, que para a nossa paciente teve um impacto muito importante, né, no prognóstico da paciente. E qual que é, então, na população acometida, qual que é esse impacto, qual que é esse prognóstico, né? Então, a gente tem esse trabalho aqui, que é uma série de 772 pacientes portadores de leucemia mieloide aguda, todos adultos, que foram tratados para indução com quimioterapia habitual. Então, 17% deles desenvolveram síndrome de lise tumoral, sendo que 5% apresentaram lise tumoral clínica. A gente vai ver no próximo slide que tem essa distinção entre lise tumoral clínica e lise tumoral laboratorial. E aí, quando você compara a mortalidade nos pacientes que tiveram síndrome de lise tumoral clínica, é gritante a diferença, né? Então, chegando a 80% contra 23% dos outros pacientes. Aqui no gráfico acima, a gente vê que os pacientes que tiveram lise tumoral clínica tiveram a necessidade de hemodiálise, aqui de terapia de substituição renal muito maior, né, do que dos outros pacientes. E nesse gráfico aqui de pizza abaixo, a gente vê a principal causa de óbito nos pacientes que tiveram lise tumoral clínica. Então, essa parte cinza aqui são etiologias relacionadas a complicações da lesão renal aguda. E o em preto, que é a segunda principal causa, são hemorragias. Então, a gente já viu, né, que o impacto para o paciente, para o prognóstico do paciente, é um impacto muito importante. E qual que é o impacto para o serviço de saúde, para o sistema de saúde, para a equipe, né? Então, a gente tem essa série aqui, já um pouco antiga, de 2003, é uma série de 755 pacientes na Europa de leucemias agudas e linfomas não Hodgkin agressivos, que objetivou estudar justamente o impacto financeiro, né, para o serviço de saúde desses pacientes. Então, a gente tem aqui acima, na tabela acima, a gente vê que 19% dos pacientes apresentaram hiperuricemia e 5% dos pacientes apresentaram síndrome de lise tumoral clínica. Nas tabelas abaixo, que vocês podem ver aqui, ele botou o custo durante a internação desses pacientes para manejo. Então, aqui à esquerda, a gente vê que nos pacientes que tinham apenas
ácido úrico elevado, o custo foi de 672 euros. Nos pacientes que tiveram síndrome de lise tumoral clínica, mas que não precisaram de hemodiálise, foi 7.300 euros. E nos pacientes que tiveram síndrome de lise tumoral e necessitaram de hemodiálise, o custo foi de 17.700 euros. Então, cerca de 30 vezes mais do que os pacientes. Então, você vê que a gente, além de ter um prognóstico, de impactar muito no prognóstico do paciente, impacta muito no serviço de saúde, né? Qual que é a manifestação clínica desses pacientes? É a manifestação clínica dos distúrbios eletrolíticos graves e da uremia, basicamente, né? Então, náuseas, vômitos, diarreia, anorexia, câimbras, nas formas mais graves, rebaixamento do nível de consciência, crises convulsivas e grandes arritmias. Como é que é feito o diagnóstico, né? Como a gente tinha passado por esse slide anteriormente, o critério diagnóstico mais aceito, disparadamente, é o publicado, descrito por Cairo e Bishop, aqui publicado em 2004, que ele separa a síndrome de lise tumoral laboratorial e a síndrome de lise tumoral clínica. Então, laboratorial, você tem que ter elevação de ácido úrico, de potássio, de fósforo e redução de cálcio. 2 desses 4 características. Lembrando que ela pode ser uma elevação acima do valor normal, mas pode também ser uma variação de 25%, mesmo que não esteja fora do valor da normalidade. Portanto, um paciente que tem 3 de potássio, que você inicia a quimioterapia e ele apresenta 5 de potássio no dia seguinte, isso pontua como critério diagnóstico de síndrome de lise tumoral, mesmo 5 de potássio não sendo acima do valor da normalidade. E aí, desses pacientes que preencherem 2 desses critérios, se eles apresentarem elevação da creatinina, algum tipo de arritmia ou alguma crise convulsiva, você diagnostica síndrome de lise tumoral clínica. Na mesma publicação, Cairo e Bishop fizeram uma graduação de gravidade, né, dos pacientes, então que vai aqui desde um grau 1, apenas uma pequena elevação na creatinina, até um grau 4, que era arritmias ameaçadoras à vida e crises convulsivas de difícil controle. Então, já que a gente já estava bem claro que é uma complicação que impacta muito, né, tanto para o paciente, para o serviço de saúde, aí pensou-se estratégias para reduzir a incidência dessa complicação, né? O que poderia ser feito para tentar reduzir essa complicação desses pacientes. E aí o primeiro passo era estabelecer o risco de cada paciente de desenvolver a síndrome, para tentar descobrir o que pode ser feito para cada tipo desse paciente. E aí existem diversos critérios de estratificação de risco. Então, existem alguns critérios que foram criados especificamente para cada doença, né? Porém, os critérios de estratificação de risco mais utilizados até hoje são os publicados por Cairo, que foi aquele mesmo do diagnóstico, em 2010, que ele fez uma estratificação de risco que é relativamente simples e que ele conseguiu englobar todas as neoplasias, diferente dos outros critérios que existem, que são específicos para cada tipo de doença, né? Então, ele baseou a estratificação de risco em basicamente em 3 fatores. O principal é o tipo qual a neoplasia do paciente, se o paciente apresenta alguma lesão renal prévia e alguns exames laboratoriais da entrada do paciente. Então, a gente vê aqui que tumores sólidos, nesse primeiro fluxograma, tumores sólidos são baixo risco de lise tumoral, porém temos um asterisco. Lesões neoplasias sólidas que sejam bulky, que sejam muito quimiosensíveis, ele dá exemplo de neuroblastomas, tumores germinativos ou câncer de pequena célula de pulmão, eles não são baixo risco, eles são risco intermediário de lise tumoral. E aí, partindo para as neoplasias hematológicas, o mieloma é sempre baixo risco, as leucemias crônicas, mieloide sempre baixo risco, linfóide, se for tratado com drogas-alvo recente, risco intermediário, se for tratado com quimioterapia tradicional, baixo risco. As leucemias agudas, se for Burkitt-like, é sempre alto risco. E aí aqui vai depender, o restante vai depender da leucometria da apresentação e do DHL na entrada. Então,
Se tanto LLA quanto LMA, se tiver uma leucometria acima de 100 mil, alto risco de ilícito tumoral. Para a LLA, menor do que 100 mil leucócitos, se tiver um DHL normal, risco intermediário. Se tiver um DHL elevado, alto risco. Para a LMA, se tiver entre 25 mil e 100 mil leucócitos, risco intermediário. Se for uma leucometria baixa, até 25 mil, com DHL normal, é baixo risco de ilícito tumoral. Com DHL elevado, isso passa a ser risco intermediário. Os linfomas indolentes são todos baixo risco, então a gente vê aqui linfoma linfocítico, folicular, zona marginal, MALT, manto, não blastoide, linfomas cutâneos, todos esses são baixo risco, e também o linfoma de Hodgkin é um linfoma agressivo, também é baixo risco. Os linfomas linfoblásticos, se for de estadio avançado, alto risco, se for de estadio inicial, DHL normal, risco intermediário, DHL alto, alto risco. Aqui a gente tem uma tabela que fala dos restantes dos linfomas. Essa aqui está um pouco mais confusa, de qualquer forma depende do estadio e do DHL da doença. Eu vou citar aqui somente o difuso de grandes células B, né, que é o linfoma não Hodgkin mais prevalente, né, de toda a população. Então, nos pacientes, se eles tiverem DHL normal, ele vai ser sempre baixo risco. Se eles tiverem DHL elevado, com massa bulk, alto risco, sem massa bulk, risco intermediário. E aí, então, a gente conseguiu alocar todos os pacientes com seus respectivos riscos de acordo com a neoplasia de base. E aí vai ter a influência das características do paciente que eu tinha citado. Então, que é a presença de disfunção renal antes do início da quimioterapia ou a elevação de base de algum daqueles critérios do diagnóstico. Então, a elevação de ácido úrico, de fósforo ou de potássio. Então, a gente vê aqui os mielomas e os tumores sólidos que são baixo risco, eles vão continuar sendo baixo risco, independente de disfunção renal ou de elevação de eletrólito. Os linfomas e leucemias que forem baixo risco, se tiver disfunção renal, viram risco intermediário. E todos os pacientes que forem risco intermediário, inclusive aqueles tumores sólidos que podem ser risco intermediário, se tiver disfunção renal ou elevação de algum dos eletrólitos, ele se torna alto risco. Se não, ele continua sendo risco intermediário. Então, a gente já viu como que a gente estratifica o risco desses pacientes e aí quais as medidas que a gente pode tomar para evitar o desenvolvimento da lista tumoral, né? Então, uma coisa básica que é recomendada é hidratação, aumento da hidratação venosa. Não existe nenhuma... o nível de evidência científica é muito ruim, na realidade, é recomendação de especialistas, mas é a coisa mais básica que deve ser feita, né? Então, todos os guidelines recomendam e deve ser realmente feito. A Sociedade Britânica recomenda 3 litros por dia, caso o paciente tolere. Antigamente, preconizava-se a realização da alcalinização urinária. Qual que era o racional, né? Ou seja, se dava bicarbonato para o paciente para alcalinizar a urina. O racional é que o pH elevado aumenta a solubilidade do ácido úrico, então você reduziria a deposição do ácido úrico lá no rim e conseguiria eliminar mais ácido úrico. Porém, em contraposição, ele aumenta a deposição de fosfato de cálcio e das xantinas. Então, na realidade, não há nenhuma evidência que corrobore o uso da alcalinização urinária. Mesmo evidência, a gente tem evidências de cobaias mostrando que não havia diferença. Então, isso é uma coisa que está proscrita já há alguns anos. E aí a gente entra nas drogas hipoglicemiantes, né? A primeira delas é o allopurinol, uma droga antiga e barata, né? A gente vê aqui na cascata que o allopurinol é um inibidor da xantina oxidase, então ele impede que as xantinas sejam transformadas em ácido úrico, então, portanto, reduz a deposição de ácido úrico, porém aumenta o nível de xantinas e aumenta o depósito de xantina, mas a gente viu lá na fisiopatologia que dos 3 mecanismos de lesão renal, essa é disparado a quem tem menor impacto, né? A dose para os pacientes adultos é de 200 a 400 miligramas por metro quadrado, com máximo de 800 miligramas de dia, mas a gente acaba usando 300 miligramas uma vez ao dia na maior parte dos pacientes. E aí nós temos a rasburicase. A rasburicase é uma droga mais nova, assim, que está disponível já nos últimos 20 anos, aproximadamente.
A rasburicase, a gente vê aqui no final da cascata, ela transforma o ácido úrico na alantoína, que é uma substância altamente solúvel, então que sai toda na urina, né? Então, diferente do ácido úrico que impede a formação de novos ácidos úricos, a rasburicase transforma todo o ácido úrico já pré-existente em alantoína. Então, é uma droga altamente eficaz. Ela é uma uratoxidase recombinante, foi desenvolvida, na verdade, à base de uma espécie de aspergillus, só que hoje em dia é produzida por um outro fungo, porque drogas à base de aspergillus apresentam muitas reações adversas infusionais. Então, ela degrada o ácido úrico existente. A dose padrão é 0,2 miligramas por quilo por dia, 5 a 7 dias. Ela é contraindicada nos pacientes portadores de deficiência de G6PD, porque pode levar a uma hemólise grave. Ela pode causar meta-hemoglobinemia em uma menor parcela dos pacientes. E tem um detalhe que é bem importante, que a maior parte dos hospitais não tomam esse cuidado, que é o seguinte, que na avaliação da dosagem do ácido úrico após a administração da rasburicase no paciente, é muito comum ter um erro pré-analítico, porque o correto é que você colha o tubo do paciente de sangue e põe imediatamente no gelo. E ele fique no gelo até o transporte do laboratório, até colocar na máquina para ser medida. Porque a temperatura ambiente, a rasburicase degrada o ácido úrico que está presente naquela amostra de sangue e você tem um resultado falsamente negativo. Então, você tem muitas vezes o resultado no dia seguinte é menor do que o resultado, o nível sérico real. Então, isso é um detalhe que é importante e que as pessoas tomam um pouco cuidado com isso. E qual que é a eficácia, né, da rasburicase para profilaxia, né? Assim, um dos primeiros trabalhos foi esse aqui, uma amostra de 100 pacientes com linfoma não Hodgkin alto risco de lise, 14 já tinham hiperuricemia, inclusive. A gente vê aqui nesse gráfico acima o comportamento do ácido úrico, essa linha tracejada, nos pacientes que recebem rasburicase, né? E isso é a prática, nossa prática clínica, a gente vê isso mesmo, né? Então, o ácido úrico praticamente desaparece da corrente sanguínea. Então, a gente vê ácido úrico de 10, 11, 12, cai para 0,5, 0,4. É claro que tem influência daquele viés de erro pré-analítico que eu falei anteriormente, mas, de qualquer forma, é uma droga que é altissimamente eficaz para a redução do ácido úrico. Entretanto, só existe um estudo bem desenhado para avaliar a eficácia da rasburicase como profilaxia de lise tumoral, que é esse estudo aqui que saiu na JCO em 2010. É o único fase 3, que a gente tem 3 braços aqui. Então, um braço que usou só alopurinol, um braço que usou rasburicase e um terceiro braço que usou rasburicase seguido de alopurinol. Em média, 90 pacientes cada braço desse aqui. Esses 2 gráficos mostram a taxa de resposta dos pacientes. Então, aqui a gente vê que, mais uma vez, os 2 grupos que usaram rasburicase, o ácido úrico despenca realmente. E esse gráfico, essa linha em cinza, é o grupo do alopurinol. A gente vê que, de qualquer forma, há uma certa redução no ácido úrico. E no gráfico, na figura à direita, é a taxa de resposta, ou seja, o percentual de pacientes que conseguiram atingir a redução adequada do ácido úrico. A gente vê que os pacientes com rasburicase todos foram melhor do que o grupo de alopurinol, inclusive quanto os pacientes de maior risco, assim, aqui com ácido úrico já elevado antes do tratamento, essa diferença foi ainda maior. Entretanto, quando fosse avaliar desfechos clínicos, não houve diferença. Então, a gente vê aqui que a incidência de síndrome de lise tumoral clínica foi exatamente a mesma, assim como a incidência de lesão renal aguda e ou necessidade de terapia de substituição renal. Então, o único fase 3 que a gente tem mostrou redução de ácido úrico expressiva, porém sem desfecho, sem alteração no desfecho clínico. E aí a gente tem 2 meta-análises que visaram estudar o papel da rasburicase na profilaxia de lise tumoral. Um para pacientes adultos, um para pacientes pediátricos. Então, esse trabalho aqui é para pacientes adultos, 1.260 pacientes, mostrou exatamente a mesma coisa que o fase 3 mostrou. Então, a redução expressiva do ácido úrico, porém, sem diferença nos desfechos clínicos, né? Então, sem diferença de lise tumoral clínica, de lesão renal, de óbito, de necessidade de hemodiálise. E a meta-análise aqui do
dos pacientes pediátricos, um pouco mais recente, 2017, da Cochrane, que mostrou aqui que a incidência de lise tumoral também não houve diferença, a mortalidade não houve diferença, porém, já nas crianças houve um pouco menor chance do paciente necessitar de hemodiálise, só que com um nível de evidência muito ruim, né? Muito ruim o nível de evidência. Então, a gente já viu, né, que a rasburicase para profilaxia é altamente eficaz para reduzir o ácido úrico, porém os desfechos clínicos é um pouco questionável. E aí, quando surgiu a rasburicase, né, e como toda droga nova, era extremamente caro. Hoje em dia é um pouco mais barato, mas ainda continua sendo uma droga cara, que a gente lança a mão. Então, foi se estudar se doses menores do que o habitual poderiam surtir o mesmo efeito, né? Então, lembrando lá que o preconizado era 0,2 miligrama por quilo por 5 dias. Isso para profilaxia ou tratamento, tanto fazia. Então, esse trabalho, essa meta-análise tem estudos prospectivos e retrospectivos. Ele comparou um grupo para profilaxia de 5 dias de rasburicase na dose padrão e três grupos de dose única de rasburicase na véspera do início da quimioterapia, com doses diferentes, 3 miligramas, 6 miligramas e 0,2 miligramas por quilo. A gente vê aqui à esquerda que todos reduzem mais do que o allopurinol, e à direita a gente vê que a resposta, mais uma vez, nos pacientes que receberam rasburicase é maior do que nos pacientes que receberam allopurinol. Porém, quando a gente vai comparar aqui, ó, essa coluna DDR é os pacientes que receberam diariamente por 5 dias. E o SDR é o single dose, os pacientes que receberam dose única. Então, a diferença de resposta é ínfima, né? De 90% para 88%. Isso tanto sendo que não houve grande diferença nos pacientes, nos estudos retrospectivos e nos prospectivos também. Então, na realidade, a dose única tinha uma taxa de resposta muito semelhante ao protocolo de 5 doses para profilaxia. Então, depois disso, ele comparou doses únicas maiores ou menores do que 6 miligramas, mostrando que maiores de 6 miligramas têm uma taxa de resposta um pouco melhor, realmente, do que menores do que 6 miligramas. Então, nessa tabela 3, extremamente importante, lembrando que a meta-análise era de 2013. Então, o custo dos pacientes, de cada paciente que usou allopurinol, $5. O custo do paciente dose única de rasburicase, menores doses, $1.800. Dose única com alta dose, $4.400. E os pacientes que receberam por 5 dias dose padrão, $36 mil de custo. Aqui à direita o autor construiu um gráfico bem interessante que mostra aqui visualmente, né, que é o custo aqui com a taxa de resposta. A gente vê aqui realmente que a taxa de resposta é muito semelhante ao uso de 5 dias com uma dose única, com exatamente a mesma taxa de resposta, né? Então, conseguiu-se demonstrar que para a profilaxia bastava uma dose. A gente não precisava fazer 5 dias de rasburicase para evitar que o paciente tivesse lise tumoral. E aí foi-se tentar descobrir qual dose, né? Então a gente viu que a dose única era suficiente, mas qual dose? Então, mais uma meta-análise aqui, 900 pacientes, que testou múltiplos esquemas de dose, né? Então, 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5 miligramas, 0,05 miligramas por quilo e 0,15 miligramas por quilo. Lembrando que o desfecho era sempre a taxa de resposta, que é a redução do ácido úrico 24 horas após essa dose única. A gente vê aqui no forest plot que as doses de 6 miligramas, 7,5 e 0,15 miligramas por quilo tiveram benefício realmente. Então, a gente vê que conseguiu se mostrar que 1,5, 3 miligramas, 4,5 e 0,15 e 0,05 por quilo é uma dose muito baixa para prevenir. Então, aqui a taxa de resposta, né? E aí, no segundo gráfico, no segundo forest plot, ela tem a redução do nível mesmo. Lá é a taxa de resposta, aqui a redução bruta do nível, que a gente vê que aquele grupo de 7,5 não tem uma redução muito boa. Então, por essa meta-análise, a gente vê que a dose ideal para profilaxia dose única seria 6 miligramas ou 0,15 miligramas por quilo.
Então, o que é que o guideline da Sociedade Britânica preconiza, né? Como profilaxia de Lise. Nos pacientes então, estratificamos o paciente de acordo com aqueles critérios lá de Cairo. Nos pacientes baixo risco, a gente não precisa fazer nada. Poderia cogitar aumentar a hidratação, mas não é obrigatório, ficar só atento aos sinais de Lise. Para os pacientes de risco intermediário, nós temos que dar 7 dias de allopurinol em associação com aumento de hidratação venosa. E nos pacientes de alto risco, ele recomenda associação da hidratação venosa com rasburicase, sendo que a rasburicase feita em dose única, não precisa ser 5 dias. Sendo que aqui tem um detalhe, né? A gente vê que ele recomendava 3 miligramas, só que a gente acabou de ver no trabalho anterior que 3 miligramas é pouco, né? É porque o guideline é de 2015 e essa meta-análise é posterior ao guideline, né? Então, se for fazer, na realidade, seria 6 miligramas ou 0,15 miligramas por quilo. E nos pacientes que foram submetidos à rasburicase profilática, o allopurinol não tem papel na sequência. Então, você não dá allopurinol se você tiver dado rasburicase como profilaxia. Existe uma terceira droga, que é o febuxostat, que é também um inibidor da xantina oxidase, uma droga mais nova, mas que não tem muito local. Teoricamente, seria aplicado para os pacientes que têm alguma contraindicação a usar o allopurinol, que são raros, e aí sim ela teria um lugar, né? Então, a gente tem uma meta-análise aqui até recente, mostrando que comparado com o allopurinol, a incidência de síndrome de Lise tumoral e a taxa de resposta são exatamente as mesmas. Então, é uma possibilidade naqueles pacientes que tiverem contraindicação ao allopurinol. Então, isso tudo que a gente viu foi para prevenção, profilaxia da Lise tumoral, né? E, infelizmente disso, a despeito da profilaxia, alguns pacientes ainda assim vão desenvolver a síndrome de Lise tumoral. Então, o que a gente faz para tratamento? Aqui, para tratamento, existe pouca dúvida na literatura. Então, as condutas aqui são mais diretas, que são basicamente as recomendações do guideline britânico. Então, continua a presença, o uso de hidratação venosa, dessa vez mais rigorosa ainda. Então, o ideal, ele preconiza 3 litros por metro quadrado de salina isotônica, com a meta de diurese para adultos de 100 ml por metro quadrado por hora, e balanço hídrico rigoroso. Ele lembra no guideline que o paciente que desenvolve a Lise tumoral é um paciente de manejo multidisciplinar. Então, é um paciente que com certeza vai precisar de um leito de terapia intensiva, que uma parcela deles vai evoluir com lesão renal aguda, precisar de terapia de substituição renal, precisar ser entubado. Então, é um paciente complexo que precisa de uma interação multidisciplinar, né? E ele, inclusive, recomenda como uma das recomendações do guideline é de que se o paciente estiver internado num hospital que tem estrutura inadequada, que o paciente seja transportado para um hospital terciário ou quaternário, né? Então, idealmente, a gente vai ter que monitorizar o paciente de forma contínua, idealmente em uma unidade fechada, uma UTI, um semi-UTI. A gente vai dosar esses eletrólitos todos a cada 8 horas ou a cada 12 horas. Lembrando que, como a gente não tem como prever exatamente a dinâmica dos eletrólitos, então a gente nunca repõe potássio, porque existe um risco muito elevado. E a gente, na hipocalcemia, a gente só repõe se o paciente estiver muito sintomático, né? Então, mesmo assim, repor com parcimônia. E medidas de suporte clínico mesmo, né? Então, medidas para todos os distúrbios eletrolíticos. Então, no caso da hipercalemia, as drogas são as condutas habituais mesmo, né? Beta-2 agonista, solução polarizante e as demais. Diferente da profilaxia, que o allopurinol pode ser usado com uma taxa de resposta razoável, para o tratamento ele não tem espaço aqui, né? A gente viu que, na realidade, que os inibidores da xantina oxidase, eles só previnem a formação de novo ácido úrico, né? Nos pacientes que estão com Lise tumoral, a gente tem que abrir mão, utilizar realmente a rasburicase, que é usada na dose habitual. Então, 0,2 miligramas por quilo por dia, 3 a 7 dias, sendo que a quantidade de dias é de acordo com a taxa de resposta do paciente. Então, isso vai ser avaliado diariamente pela equipe assistente. E uma parte dos pacientes vai realmente evoluir para lesão renal aguda, com necessidade de terapia de substituição renal. Alguns autores preconizam
que essa indicação da terapia de substituição renal deveria ser de forma precoce, porém não há evidência científica que corrobore isso. Assim, existem até algumas opiniões de especialistas que eles recomendam, mas não há evidência científica que torne isso uma obrigatoriedade. Então, o guideline traz, na realidade, que as indicações para a hemodiálise seriam as indicações habituais mesmo. Então, hipervolemia refratária, distúrbio eletrolítico de difícil controle, anúria persistente, seriam essas. O único porém que ele faz em relação à diálise é que ele não recomenda usar diálise peritoneal, porque a capacidade de troca de eletrólitos pelo peritônio é muito menor do que uma hemodiálise tradicional. E é isso, pessoal. Foi uma apresentação mais curta aqui, que eu tentei trazer para vocês o racional, né? O racional da fisiopatologia e o racional da gente tentar evitar, em quais pacientes a gente deve evitar, o que a gente pode lançar de mão e o que a gente tem de tratamento. Eu agradeço pela atenção de todo mundo. Eu estou aberto a perguntas, claro. Compartilha aí a tela, por favor, Adriano. Um minuto, doutora. Bom, assim, mais uma vez, Adriano, excelente. Eu acho que, mais uma vez, comprovou a importância do tema para essa multidisciplinaridade, né? E aí, só para começar a esquentar as perguntas, eu te perguntaria, assim, primeiro, o que você acha de fator importante para que o emergencista, por exemplo, que está na ponta, ele reconheça a síndrome lisio-tumoral, ou pelo menos o potencial da síndrome lisio-tumoral? O que você acha que é mais relevante? Eu acho que ainda mais no cardiopulmonar, né, que a gente está um serviço de oncologia e agora crescendo, cada vez mais os emergencistas vão ter esses pacientes no pronto-socorro. E eu acho que pelo risco, né, das neoplasias hematológicas serem muito maior do que o risco de tumor sólido, eu acho que qualquer neoplasia hematológica, de forma geral, o emergencista deve já acender uma luz e solicitar todos os exames que podem identificar isso, né? E, além disso, grandes massas, né? Obviamente, independente de qual seja o tumor, o paciente que não tem diagnóstico ainda, então, paciente hematológico que chega, o emergencista tem que lembrar sempre e pedir todos os exames. E um paciente que chega novo, sem diagnóstico ainda, se você vê uma grande massa, faz uma tomografia, tem uma massa bulk, independente do que saiba o que seja, isso tem que ser lembrado realmente, porque, como a gente viu, tem diversas descrições de tumor sólido com liso tumoral, inclusive espontânea. Então, a pessoa tem que estar ciente de que ela pode acontecer mesmo antes da terapêutica. É mais comum, realmente, que seja após terapia, né? Então, o emergencista vai ver, teoricamente, menos, mas ele tem que estar ciente que a possibilidade de liso tumoral espontânea é absolutamente pertinente. Então, isso que é bem, bem importante, que eu acho. Muito bem. Alguma pergunta, gente? Boa noite. Boa noite, Adeilton. Oi, Adriano. Parabéns pela aula, viu? Excelente revisão. Minha dúvida é uma dúvida mais de ordem prática. Você falou sobre o risco quando vai usar a rasburicase para aqueles pacientes que têm deficiência de E6PD. Na prática, vocês acabam pesquisando a deficiência antes de usar a medicação ou não? Eu te pergunto isso porque, assim, na oncologia, a gente, quando vai usar a fluoracil, existe um risco de ter uma toxicidade importante para aqueles pacientes que têm uma deficiência de DPD. Só que na prática a gente acaba não pesquisando mesmo. Vocês, quando vão usar rasburicase, vocês pesquisam? Como é que vocês fazem? Ótimo, obrigado pela pergunta, Adeilton. Você está certíssimo, a gente também não pesquisa, porque aí o racional já seria que é o seguinte, que a deficiência de CSPD na nossa população tem uma incidência muito baixa, né, de forma geral. Então, aí não tem essa indicação. Tem determinadas populações em outros países que essa incidência é muito maior. Aí as pessoas pesquisam realmente. Então, eles já têm uma rotina. Eu tive um período lá no Fred Hutch, lá em Seattle, né? E lá eles faziam
eles tinham um teste rápido para GCSPD que saía no dia seguinte. Então, toda vez que ia fazer ou rasburicase ou profilaxia para pneumocistose, para quem não podia usar Bactrim, então eles faziam a prova, saía no dia seguinte. Então, lá eles faziam para todo mundo. Então, depende, a resposta é, na prática a gente não faz, mas a lógica é que a incidência na nossa população é pequena. Então, e tem países que a incidência é muito maior e que aí sim eles fazem. Como exemplo, Agora, é interessante, Adriano, tem um alerta de a pessoa pensar, né? E é, monitorar marcadores de hemólise. Você vê, por e, exemplo, LDH é um marcador que muita gente não pede. E é um sim, marcador tanto de dano orgânico como de destruição celular. Então, eu acho, Jade, que é muito importante, na hora que é, você for usar, ter atenção, né? E monitorar provas de hemólise. exato. Pois, né? Adriano, parabéns pela revisão, excelente. Essa realmente não é uma realidade tão comum nossa na oncologia clínica, tumores sólidos. Talvez tumor germinativo, como você bem comentou, é onde tem o maior risco, mas também pequenas células de pulmão, todo tumor de alto turnover e que tem um risco de uma chance de resposta rápida à quimioterapia, nós temos que estar atentos e fazer a profilaxia, como você bem citou. Nos casos de oncologia clínica, nossos tratamentos, em geral, são ambulatoriais. Eu sei que você, nas leucemias, geralmente é internado, mas nós somos de rotina ambulatorial em geral. Em que o oncologista deve estar atento e como ele deve agir do ponto de vista ambulatorial para prevenir e monitorar a síndrome de listo tumoral, fora do ambiente hospitalar? Perfeito, ótima pergunta, Rodrigo, obrigado. Então, a gente viu, né, que você está certíssimo, né, a incidência é um pouco menor, e a gente viu que mesmo todos os pacientes de tumor sólido, eles se encaixarão, em a grandíssima maioria, em baixo risco, que teoricamente você não precisa tomar conduta nenhuma, você pode estimular alguma ingesta hídrica, mesmo via oral, porém alguns vão ser risco intermediário, muito raramente eles serão alto risco, né? Então, se ele for risco intermediário, Rodrigo, você deveria orientar uma ingesta hídrica muito importante, teoricamente a partir de 3 litros, e você daria alopurinol profilático por 7 dias, entendeu? 300 miligramas por dia. Então, acho que isso é interessante. Se vocês identificando esses tumores, tumor de célula germinativa, uma pequena célula de pulmão de grande massa, e aí você fazer o alopurinol por 7 dias, começando no dia anterior ao início da quimioterapia. E como o alopurinol é uma droga bioral, barata, é uma coisa plenamente factível, né? A gente viu que em algumas possibilidades, em alguns casos, vocês podem ter tumor alto risco também. Então, nesses que são em risco intermediário, germinativo e tal, se ele tiver disfunção renal ou já elevação do ácido úrico, ele vai virar alto risco, teoricamente, aí talvez considerar fazer a primeira dose da quimioterapia internado. Mas eu acho que só nesses casos, que é uma coisa muito rara, né? Mas isso é uma coisa que vocês podem fazer, né? Alopurinol via oral, né? Então, droga barata, plenamente disponível e estimular grande ingesta hídrica, eu acho que isso seria suficiente mesmo. Excelente. E existe risco a maior risco de síndrome de listo tumoral é realmente no primeiro ciclo, onde a massa ela está maior. Mas existe risco e nós devemos nos preocupar nos ciclos subsequentes? A rigor, não, Rodrigo. Teoricamente, se o paciente teve uma boa resposta no primeiro ciclo, teoricamente, você tem pouca massa tumoral para expor o paciente a risco de lise, né? A não ser que você julgue que o paciente, ao contrário, né? Isso eu imagino que aconteça com vocês, acontece com a gente. Às vezes a gente dá um tratamento e o paciente é refratário, francamente refratário, né? Então, o paciente progride na nossa cara, né? O paciente aumenta a massa, aí, óbvio que nesses casos, sem dúvida, vai precisar novamente. Mas, teoricamente, se você fez um tratamento você julgou que foi uma boa resposta, você não tem nenhuma evidência de que a doença progrediu, assim, a rigor você não precisaria fazer. Mas é claro que tem que fazer essa avaliação fina de se você achar que pode ter ainda muita doença, você faz. Você repete a profilaxia. É interessante na sua apresentação,
por exemplo, a gente não vê muito LLC fazendo síndrome lisitomoral, né? Agora sim, com os novos fármacos, né, Adriano, é que a gente pode ter, talvez pela eficiência do venetoclax, por exemplo, em fazer lisitomoral. Mas a gente não costuma ver muito. Então, a depender do tumor, também a gente pode surpreender ou positivamente ou negativamente frente à doença. Por exemplo, esse caso que você ilustrou na sua apresentação. Mieloma, baixíssimo risco, mas se tiver uma leucemização, né, que é a leucemia celular-plasmocitária, aí a situação é bem grave, né? Porque já vem com lesão renal, que é um fator de agravo para a síndrome lisitomoral, não é isso? Exatamente. Esse caso, na verdade, ele não estava contemplado naquele esquema de estratificação de risco, teoricamente, né? Porque ela não era um mieloma, né? E é uma doença tão rara e no caso dela, é uma apresentação muito agressiva, né? A pessoa tinha 80 mil plasmócitos na periferia, né? Você vê que é uma quantidade de doença enorme, né? Então, realmente, ela era um caso muito difícil, realmente, professora, porque desafiador, porque teoricamente ela seria baixo risco pela célula doente, né? Plasmócito doente, teoricamente, seria mas uma apresentação clínica muito agressiva, né? Então, aí tem a coisa da peculiaridade de cada caso, né? Mas sem dúvida, a senhora está certíssima, né? E LLC também é a mesma coisa. Eu vi uma vez lá no Sírio-Libanês, um paciente internado fez uma quimio, acho que foi, não sei se foi R-benda, uma coisa teoricamente baixíssimo risco, e ele fez liso tumoral, assim, fez rasburicase, então às vezes ele se surpreende mesmo. Mas... Ele chamou a atenção muito quando você usa, por exemplo, fludarabina com rituximab, né? Que a gente sabe que induz realmente uma lise rápida. Mas eu acho que é chamar a atenção, acho que a sua mensagem é qualquer doença hematológica, oncohematológica, oncológica ou hematológica, que chegue na emergência. Eu acho que esses sinais de alertas, acho que são imprescindíveis que sejam avaliados, né, Adriano? Porque talvez essa paciente, se precocemente tivessem visto ácido úrico, tivessem precocemente visto LDH, sérum LDH que já chega no nível alto, isso poderia prever, né, uma evolução tão catastrófica como a gente viu nesse caso clínico bem ilustrado aí. Sem dúvida, é uma coisa que realmente é uma conduta que, frente a uma série de condutas que precisam ser tomadas num paciente oncológico novo, que é muito grave, né? Parece um detalhe, mas é uma coisa que pode impactar realmente no prognóstico, né? Da equipe e do paciente. Excelente, excelente. Tem alguma pergunta a mais? Senão a gente poderia, pelo horário, né, Rodrigo, começar a fechar, mas, mais uma vez, ressaltar, Adriano, a importância desse tema. Acho que você teve assim uma felicidade de trazer de uma forma muito clara, didática, e eu acho que, mais uma vez, eu acho importante que se elabore um protocolo resumido, né, Rodrigo, que a gente possa aplicar nas unidades fechadas como alerta, porque,